Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, programa semanal na Diana FM, com eleitos na Assembleia Municipal de Évora. Esta semana temos todos os elementos do programa: Ananias Quintano, do PS, Nuno Alas, do PSD, Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda e João Simas, da CDU. Boa tarde, bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Voltamos a gravar o programa à distância devido à pandemia da Covid-19. E temos hoje na nossa ordem de trabalhos dois temas, dois principais temas: o Orçamento da Câmara de Évora, que foi aprovado, o Orçamento e as opções do plano, e também o plano de vacinação contra a Covid-19, que é o tema do Ananias Quintano. Vamos fazer uma primeira ronda com as notas de abertura e é o Ananias a começar. Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, Ananias, a sua nota. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, aos ouvintes da DNFM. Apenas 3 notas. Uma primeira, e sem querer estar outra vez a dizer que foi culpa do governo PS e CDS, a questão da matemática, não foi culpa do governo PS e CDS, foi culpa do Nuno Crato. Ou seja, Nuno Crato veio ontem desmentir aquilo que é indesmentível. O Nuno Crato, quando chegou ao governo, o que fez foi retroceder os programas de matemática 2 anos, ou seja, estes alunos foram avaliados agora, foram os alunos avaliados, foram os alunos que lecionaram os programas que ele assumiu anteriormente, ou seja, ele passou naquela altura os programas do 6º ano para o 4º ano e são esses os alunos que estão agora a ser avaliados, portanto, ele não pode culpar mais ninguém, de facto foi ele que fez regredir todos os programas de 2 anos, incluindo o secundário neste momento, enfim, os alunos não memorizam, chama-se uma rádio, na verdade não há ginástica mental, e ele aí tem muita culpa. Não percebo também como já foi feito um estudo, e já há análise deste estudo e há conclusões, porque é que este governo ainda não pôs também a funcionar novos programas, sobretudo na matemática e no português. Mas mesmo assim, ainda estamos em 11º lugar num ranking que estamos à frente da Alemanha, da Espanha, da França e de outros países. Portanto, era só esta nota que de facto ele não se pode deixar de ninguém, não tem a ver com, foi uma opção dele como Ministro da Educação e as consequências foram estas. E se isto não alterar vão ser piores futuramente. A segunda nota é que ninguém pode ficar indiferente àquilo que se passou e se está a passar no CEF. Se na verdade naquela altura houve aquele escândalo e uma vergonha de se ter matado uma pessoa, e com aqueles contornos todos, ficou bem patente que nessa altura a diretora do CEF, na minha perspectiva, tinha que ser demitida. Ou se demitia ou tinha que ser demitida. Fê-lo hoje, mas parece-me que o governo deixou arrastar isto por muito tempo. Eduardo Cabrita acho que não agiu, na minha perspectiva, da melhor maneira. O assunto não se resolve com um novo regulamento, não se resolve com novas normas, ainda por cima, normas que devem dar razão a quem faz comentários de que havia violência naquele CEF. Se de facto é necessário lá pôr como é que eles chamam, um botão de pânico, que eu nem entendo para quê, quer dizer, a pessoa estar em pânico num sítio daqueles onde está com autoridades, enfim, acho que é um pouco estranho. Finalmente, parece que há um acordo para a saída do Reino Unido, já há também, parece, para a questão da Polónia e da Hungria, mas em relação ao Reino Unido parece que já há um acordo de saída e que a postura que Boris Johnson tem agora vem confirmar que, de facto, ele é um chico esperto. Tenho poucas dúvidas, e acho que muita gente deverá ter poucas dúvidas, que ele só voltou agora atrás e, de facto, só se deu o acordo, ainda há poucos dias, há pouco tempo, antes das eleições americanas, ele dizia que saía, com ou sem acordo ele sairia. O que é facto é que depois de Trump perder as eleições americanas, ele foi obrigado, entre aspas, portanto, a assumir o acordo, a voltar atrás, e portanto fica a saber, na verdade, que se quer ser sócio, tem que pagar as cotas. Não pagando as cotas, rouba. Foram as notas do Ananias Quintano, do PS. Segue-se o Nuno Alas, do PSD. Boa tarde, Nuno. Boa tarde às pessoas que nos ouvem, aos colegas, ao Sérgio. A primeira nota tem a ver com aquilo que não faria melhor caracterização e sentimento que aquilo que o Ananias referiu relativamente ao caso do cidadão ucraniano, ao que tudo indica, torturado nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa,
Eu acrescento apenas uma, portanto, a Diretora Nacional teve o dever de se demitir. Até agora o Ministro Eduardo Cabrita também devia ponderar se deve ou não manter em funções. Até porque as soluções encontradas para tentar resolver problemas desta natureza pouco ou nada têm a ver com a questão da pedagogia, da formação dos agentes, dos polícias e do dever de cidadania perante estes cidadãos que vêm ter connosco, e não está em causa se são pessoas que vêm por bem ou não, está em causa tratar seres humanos. Eu diria que Eduardo Cabrita também deve fazer essa avaliação, se ele deve continuar neste mesmo cargo. Uma segunda nota de saudar, que eu acho que é muito importante. Ontem, esta semana, uma cidadã britânica com 90 anos e um cidadão também já de idade avançada, de nome William Shakespeare, foram os primeiros cidadãos vacinados pela vacina, não interessa a marca, era aquela que estava disponível. É de toda a importância que isto comece a acontecer, portanto, que os cientistas validaram e deram aval para que esta vacina seja tomada, porque o mundo está desejoso desta solução, embora nós saibamos que isto não resolve imediatamente tudo, para que as pessoas possam voltar a ter convívio entre elas, para que as pessoas possam manter os seus trabalhos, para que as pessoas possam ter melhores condições de vida que a pandemia se encarregou de retirar. Uma terceira nota que tem a ver com um episódio que eu considero no mínimo recambolesco, que é a estratégia deste governo e do seu ministro Pedro Nuno Santos relativamente à matéria TAP e ao dossiê TAP, que, ao que tudo indica, portanto, fez o PCP aprovar este orçamento com cerca de 500 milhões de euros no orçamento executado disponíveis para ajudas à TAP. Afinal, julga-se que as ajudas terão que ser pelo menos na casa de 1,6 ou 1,8 mil milhões de euros. O que é que isto significa? Que vai ter que ser aprovado um orçamento retificativo que mais não seja por causa da TAP. E já sabia de antemão o Governo que era obrigado a pedir mais dinheiro para aquilo que estava a escrever no Orçamento de Estado. Portanto, quis deliberadamente encontrar uma estratégia para levar o plano de recuperação da TAP a votos ao Parlamento, mesmo depois de ter assumido aqui há uns meses atrás uma clara posição de nacionalizar a TAP, na qual os partidos de esquerda deram apoio a essa decisão deste mesmo governo. Portanto, eu vou confessar uma coisa, eu há alguns ministros do Partido Socialista que estão neste governo que o respeito, não me revejo neles, mas que o respeito e reconheço alguma honestidade intelectual. Este ministro Pedro Nuno Santos, que mais me parece um pugilista às vezes, um elefante numa loja de cristal a gerir assuntos, sempre com o ar de que se não for como ele diz ou como o governo do PS manda, nada se faz como deve ser, pois bem que agora Pedro Nuno Santos vai-nos apresentar uma fatura bem cara da TAP para pagar, e que não é só de cara, se fosse de cara, mas que se mantivesse os postos de trabalho de toda aquela gente, não. Vai sair muito caro aos contribuintes e vai levar a que muitas pessoas sejam despedidas. No meio disto tudo, como não gostam de ficar mal da fotografia, arranjou este estratagema de provocar um orçamento retificativo para discutir simultaneamente o plano de estruturação que o Governo vai apresentar à TAP, que só o apresentará com certeza depois de ter o aval de Bruxelas. Portanto, nós sabemos que o turismo não está bem, sabemos que a TAP, como qualquer companhia de aviação, neste momento sofre bastante. O que não fica bem a este ministro é que é fugir com o rabo à seringa e querer a mão de alguns partidos, nomeadamente o PSD, para lhe aprovar a reestruturação da TAP, quando ele, aqui há uns tempos, bem disse que não era preciso mais dinheiro público, nem sequer ia haver despedimentos, e afinal vai haver tudo isso. Muito bem, obrigado Nuno, do PSD, com as suas notas de abertura. Segue-se o Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, os colegas de painel, boa tarde aos ouvintes lá em casa. Eu tenho uns temas que vão muito na linha do que foi apresentado aqui, relativamente ao Secretário de Estado da Educação e ao Ministro Nuno Crato. Independentemente dos programas estarem que estão em utilização, que estão em efetivação, que são programas do Ministro Nuno Crato, eu continuo a achar que esta política de passados 5 anos, um secretário de Estado devia dizer que a culpa dos resultados de matemática são do ministro, que as funções de 5 anos, para já é até um bocado, as pessoas não conseguem compreender. Ele está lá há 5 anos, que o governo lá está, já tinha tido tempo para mudar isto. Ponto número 1. E acho também sempre muito triste esta questão de estamos sempre a apontar para trás e não, na política portuguesa o assumir de responsabilidades
é muito difícil e eu acho que as pessoas, que os cidadãos que elegem governos não merecem este contínuo descartar de responsabilidades com que os nossos governantes nos brindam, e apanho aqui todos os setores da governação, da esquerda à direita, a passar pelo centro. Eu acho que passados 5 anos um governante vir dizer que a culpa é do outro ministro que lá teve, eu acho que além de ser incompreensível para 99% dos cidadãos e dos eleitores, eu acho que não fica bem, acho que infelizmente eu vejo o governo PS a fazer isto muitas vezes e gostava que isto não acontecesse tanto. Na mesma linha temos o problema da TAP, que é na mesma linha da desresponsabilização do governo não querer assumir as suas responsabilidades. Esta reprivatização, esta renacionalização da TAP foi uma bandeira do António Costa na campanha de há 4 anos, foi o preço a pagar, aliás, ao PCP e ao Bloco de Esquerda dentro da negociação do que foi a geringonça. Uma das contrapartidas seria a reversão da privatização da TAP, ela aconteceu. Agora, em março, contra dezenas de opiniões de economistas e de especialistas em transporte aéreo, que a TAP necessitaria obrigatoriamente de uma reestruturação, que o que aí vinha não ia ser bom, que era incomportável a estrutura da TAP e manter a TAP como estava ia ser incomportável. O ministro Pedro Nuno Santos, como o Nuno disse, parece às vezes uns lives de ditador, disse que eu quero para o cimando, agora que é preciso despedir, agora que é preciso meter mais 1.000 milhões de euros, as perspectivas até 2024 é que o Estado português injete 3.000 milhões de euros na TAP, daqui até 2024. Nós não temos dinheiro para isso. Portanto, mas agora que é preciso despedir 2.500 pessoas, com alguns dados, e que é preciso injetar mais 1.000 milhões de euros, o Governo vem dizer que vai levar à Assembleia da República este plano. Eu espero que não faça isso, e se o fizer, espero que o CDS vote contra. Não sei como é que as coisas se vão processar, mas é o meu desejo, porque acho que é inconcebível que, quando é para fazer voz grossa e quando é para dizer o que o ministro Pedro Nuno Santos faz como bem lhe aprover, agora quando é preciso despedir, quando é preciso tirar medidas que são e medidas impopulares, custam sempre mais a tomar, aí já temos que ir aprovar isto, já temos que repartir as responsabilidades. Portanto, eu só espero que os partidos da Assembleia da República obriguem o Governo a assumir as responsabilidades que tem nesta matéria, que são todas. Relativamente ao CEF, eu também acho que a admissão da diretora do CEF vem tarde e más horas. Espero que não se confirmem os rumores, algumas notícias que foram dadas aqui há uns tempos, que lhes estariam a preparar uma reforma dourada em Londres com um ordenado a rondar, eu li que era os 12.000 euros, uma coisa qualquer por mês. Não sei se isso, não tenho a certeza do ordenado, mas tenho a certeza dessa intenção do ministro Cabrita, que apareceu aí há uns tempos nas notícias. Nada disso foi efetivado até agora. Eu espero que não permeiem a diretora do CEF dourada em Londres, que acho que é incompreensível também para as pessoas e para os cidadãos do nosso país. O ministro Cabrita mantém-se lá, não sei até que ponto é que não ficou com a posição extremamente fragilizada nesta questão toda. Quanto à Europa, parece que há um acordo do Brexit, espera-se que sim, parece que a Polónia e a Hungria estão segundo o Viktor Orbán disse hoje, estão quase a chegar a acordo. Era importante para a Europa, era importante para todos. Espero que as cedências não sejam demais. Também não concordo muito com cedências fora daquilo que é aceitável, mas o bem europeu agora estamos numa altura muito fragilizada e precisamos realmente de um bom orçamento e precisamos de andar para a frente. Dar nota também da recandidatura do presidente Marcelo, que
era a notícia, a novidade menos novidade dos últimos 6 meses, que feita numa pastelaria fora da hora de abertura, como o candidato da Iniciativa Liberal apontou com alguma graça. Achei piada ao Presidente Marcelo dizer que dar a entender por meias palavras que avança por causa da pandemia e a gente sabia, houvesse pandemia ou não houvesse pandemia, ele ia se recandidatar, portanto achei uma certa graça. Mas pronto, os dados estão lançados e vêm as presidenciais. Muito bem, vamos lá então prosseguir. Agora vamos para a nota de abertura do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. 5 notas de abertura que prometo ser rápido. A primeira exatamente para dar nota da admissão da diretora do CEF, que tardou, mas foi, após um brutal assassinato de um cidadão ucraniano, que foi torturado até à morte nas instalações do CEF, alguém que chegou ao nosso país e que saiu sem vida das instalações do CEF. E é incrível como, passado este tempo todo, não existiram quaisquer consequências políticas, e ainda é mais incrível que esta família não tenha recebido um único contacto por parte do governo português depois deste tempo todo. Acho inadmissível que isto tenha acontecido e que possa acontecer em Portugal em pleno século XXI. Uma segunda nota, muito breve, de solidariedade, mais uma vez, para o nosso Corpo de Bombeiros de Évora. A solidariedade deve ser anual, deve ser em todas as fases, mas nesta fase em particular, perante alguns membros que estão infectados com Covid-19 e com as dificuldades que todos nós reconhecemos, dar uma palavra de coragem e de incentivo e agradecer-lhes por todo o trabalho que fazem em prol da nossa comunidade. Uma terceira nota para a audição à Diretora Regional da Cultura do Alentejo ontem, quarta-feira, na Comissão da Cultura da Assembleia da República, após proposta do Bloco de Esquerda. Foi debatida a destruição do património megalítico e arqueológico na região, fruto de uma agricultura intensiva e superintensiva absolutamente desregulada e que está, como já debatemos aqui várias vezes, a destruir não só a biodiversidade, mas também importante património histórico da nossa região, e sublinhar que o Partido Socialista escolheu para seu representante nesta Comissão da Cultura o deputado Capolas Santos, que é o deputado eleito por Évora, mas não esquecer as suas responsabilidades enquanto Ministro da Agricultura até há bem pouco tempo e como fechou os olhos sempre à destruição de património noutras zonas do Alentejo, no Baixo Alentejo nomeadamente, e que nada fez na altura. Aliás, dizia que quem questionava o modelo da agricultura intensiva e superintensiva era contra o desenvolvimento do Alentejo, era o que dizia Capolas Santos enquanto Ministro da Agricultura. Espero que tenha, como deputado, pelo menos, mudado de opinião. Uma quarta nota para dizer que Marisa Matias estará em Évora na próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro, irá reunir com vários médicos pediatras do Hospital do Espírito Santo e em seguida irá reunir com a administração deste mesmo hospital, para conhecerem logo as dificuldades que todos nós já sabemos deste hospital, tanto do serviço da pediatria como da gastro. Irá reunir também com o núcleo feminista de Évora e portanto terá uma agenda interessante e estará por cá, por Évora. E já que vamos falar do plano de vacinação mais à frente, dar nota do apoio de Francisco Ramos, o coordenador nacional do plano de vacinação. Soubemos esta semana que apoia a candidatura de Marisa Matias, é muito bem-vindo. Um ex-secretário de Estado do governo do Partido Socialista, ex-presidente do IPO e atual coordenador do plano de vacinação, um defensor acérrimo do Serviço Nacional de Saúde e alguém que sublinha que Marisa Matias é a melhor candidata e que defende de forma mais intransigente e de forma clara o Serviço Nacional de Saúde. São boas notícias para esta candidatura. Por fim, uma nota muito breve para aquilo que as notícias sobre a transferência de vários doentes para o privado para serem operados por cirurgiões de hospitais públicos. Obviamente que em alturas de emergência devemos utilizar toda a capacidade instalada. O Bloco de Esquerda não é contra os privados como possam querer, mas isto é sinónimo e
verifica-se a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde e é triste que os cirurgiões tenham que se deslocar para os privados para poder fazer estas cirurgias, e isto é sinal de que estamos a fazer uma despesa igual para os contribuintes, mas sem um investimento para algo que fique no futuro, e portanto urge investir em equipamentos, em profissionais e em condições para o Serviço Nacional de Saúde para que estas situações não aconteçam. Ora, vamos lá então à última nota de abertura, é do João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Ora, boa tarde, já é noite, não é? Boa tarde a todos, a todos os que nos ouvem, ao Sérgio, aos companheiros aqui desta má língua, também, e começava por um tema que parece assim um bocado, quase uma telenovela, mas eu acho que há coisas que são importantes. O Diogo já se referiu a isso. Foi revelado o segundo segredo do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro sabia-se desde pequeno, pelo menos o amigo dele, o Eduardo Barroso, dizia que ele já no infantário queria ser presidente. E ele andou a preparar durante muito tempo na televisão, nos jornais, etc., andou a preparar isso. E agora, finalmente, o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa também se declarou numa pastelaria, quer dizer, sai do Palácio de Belém como presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ali a uns metros e é o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda por cima, essa pastelaria, como as outras de Lisboa, devia ter fechado às 15 horas. Está bem, para quem fala de ter percepções, devia ter mais cuidado com a língua, se calhar. Outro... Epá, mas não o vimos em tronco nu desta vez, valha-nos isso. Olha, já agora uma coisa à parte, eu até percebi, porque no outro dia fui levar a vacina da gripe, tive 2 meses à espera e tive de estar em tronco nu porque a camisa não passava do ombro. Bom, mas isso é outra. Nós estamos habituados aos espetáculos. Um espetáculo triste aconteceu com, o Diogo está-se a rir, mas agora se calhar já não vai, com o dirigente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. Lembremos que é dirigente do CDS, que é deputado municipal, foi candidato também a deputado em segundo lugar no CDS no Porto, portanto não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem uma certa importância e com certeza que deve estar acompanhado por alguém e quando toma decisões deve estar acompanhado. E então, lembremos que ele recusou ir à cerimónia do 25 de Abril, que é um dia cívico importantíssimo para os portugueses, por causa do Covid. Agora que há muito mais Covid, que há muito mais, a pandemia se alastrou muito mais, vai a uma tenda clandestina em frente à Assembleia da República, onde está clandestina, porque eu se quiser montar uma tenda, ou vocês, lá ao pé da Assembleia da República, a polícia enxota logo, não é? Mas ali estava de 2 ou 3 ou meia dúzia de donos de restaurantes caros, que não representam ninguém, representam só eles, porque há associações patronais, há sindicatos também para tratar dessas coisas, e então foi lá, e o que é que lhe aconteceu? Foi tratado por querido, e foi enxovalhado e expulso da tenda. Bom, a mim ofende-me isto, também, pessoalmente, não tem nada a ver com o CDS, porque não se pode tratar assim a alguém que está, digamos, que é um dirigente partidário, que é um deputado municipal, etc. Porque é uma ofensa a todos os dirigentes políticos que há no país. E, portanto, não se devia ir lá assim sem mais nem menos. Achei um bocado estranho ele ficar um bocado com as orelhas baixas, digamos, e não ser acompanhado por... não vi nenhuma manifestação de solidariedade, mas isso é lá com o partido dele. Queria também sublinhar que ontem, dia 8 de novembro, além de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Portugal, por causa da restauração, Dom João IV ofereceu-lhe a coroa, também em Évora há uma associação que fez 120 anos, que tem um nome muito comprido, e o nome é muito comprido, mas tem razão de ser, é a Sociedade Operária de Instrução e Recreio Joaquim António de Aguiar. O nome é muito interessante porque também fala dos operários da instrução, tem um nome de um patrono que foi importante na laicização do Estado em Portugal, e esta associação que já dura há 120 anos, e queria dar aqui uma nota, Évora, apesar de tudo, mantém várias associações
muito antigas. Esta não é a mais antiga, há outras, mais o clube, a chamada Bota Rasa, que ainda tem mais anos, o que não é normal em muitos sítios que foram acabando essas associações. E eram estas as principais notas, mas já agora queria fazer referência aqui, falou-se de Nuno Crato. Nuno Crato andou aí a publicar uns livros com leituras em segunda mão sobre o Rousseau, ele era contra o Rousseau, era contra a pedagogia cognitivista, etc. E depois lançou assim uma série de reformas um bocado conservadoras. Estas reformas só têm efeito a longo prazo. Os alunos que entraram no primeiro ano da escola primária só fizeram exame do 6º ano, este teste, 6 anos depois. Portanto, estas coisas têm que ser um bocado pensadas. Não é assim de um momento para o outro que se mexe no ensino e depois se diz que... Bom, falaram aí do... Só mais... Já vamos a meio do programa, só nas notas de abertura. Mas diga. O Bruno também falou aí um bocadinho. No Reino Unido, espero que Portugal não seja muito afetado com esta questão, somos a aliança mais antiga, e já que falaram aí em candidatos, há um que não se fala dele, mas tem uma certa importância, que é o João Ferreira, que também anda por aí e que vai a fábricas, vai a muitos lugares e não aparece na televisão, infelizmente só aparecem alguns. Muito bem, concluímos então esta primeira ronda com as notas de abertura. Acho que pelas minhas contas quase 30 minutos, estamos a meio do programa. Vamos tentar ser rápidos agora, tem que ser, porque temos de cumprir a hora. Vamos falar sobre o orçamento e opções do plano da Câmara de Évora. Foram os documentos provisionais para 2021 foram então aprovados por maioria na mais recente reunião de Câmara, com votos favoráveis da CDU, a abstenção do PS e o voto contra do PSD. Ora, eu começo pelo Ananias Quintano, do PS. Como é que se justifica a abstenção na Câmara dos 2 vereadores socialistas? Eu tive a oportunidade de ver o orçamento, o plano e o orçamento por alto, sobretudo o plano, as opções do plano. E digamos que não há grandes novidades no orçamento. É um orçamento na linha dos anteriores. A única novidade que eu vejo no orçamento é algumas promessas, de facto, e já estamos a trabalhar para a campanha eleitoral, mas é uma referência ao Covid e algumas verbas destinadas, portanto, ao combate à pandemia, embora não sejam claras ainda como é que, não está lá ainda, não se vê, como vão ser aplicadas. É um orçamento de 61 milhões de euros, portanto já aumentou em relação, quase cerca de 10 milhões de euros em relação ao anterior, o que também certamente se justifica por inflações e pelo estado em que vivemos. É claro que as opções do plano não são as nossas, são muito diferentes das nossas em relação a opções, em relação a investimentos, etc. Mas é evidente que é a CDU que governa o Conselho e é a CDU que tem que aplicar o seu programa, embora nós possamos tentar melhorar algumas questões no orçamento com algumas propostas. Portanto, o que levou de facto à abstenção é o facto do orçamento ser da CDU, não ser o nosso, e para já não contemplar algumas das nossas propostas que o fizemos, como disse aqui de outra vez, fomos chamados a reunir com o Sr. Presidente, houve uma conversa e houve propostas de um lado e do outro. Portanto, mas como digo, e para terminar só este ponto, a abstenção deve-se ao facto de ser o programa da CDU, ser opções da CDU, não serem as nossas, mas também pensamos que não é a altura, nem há razão neste momento para já para inviabilizar o orçamento. Mas não é porque estamos próximos das eleições autárquicas? Ou não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Nós fazemos a nossa análise do orçamento, fazemos as nossas propostas e se neste espaço de tempo as nossas propostas forem contempladas, é evidente que não temos nenhum problema em viabilizar o orçamento. Muito bem. Nuno Alas, do PSD, o vereador social-democrata António Costa da Silva, votou contra o orçamento. Não havia alternativa senão votar contra para o PSD, Nuno?
Isto é um exercício ou de concordar com as ideias plasmadas pelo Executivo, nós não concordamos, abster-nos, como fez o PS, como quem diz, não é bem aquilo que eu quero, mas também não está assim tão mal. O PSD entende que não está nada de jeito, porque vimos um plano de atividades, não me refiro relativamente ao orçamento, um plano de atividades requentado. Há ali medidas e propostas da CDU que são requentadas desde a campanha de 2013. E às vezes já andamos um bocadinho como se desde 2013 parece que em Évora para acontecer alguma coisa é uma carga de trabalho. As coisas custam a acontecer, demoram a acontecer por inúmeras razões. Não é só o Executivo que tem culpa disso, mas por inúmeras razões. E por essa mesma medida não podemos concordar com aquilo que o Executivo nos apresentou. O PS também foi convidado a apresentar propostas e a avaliar as medidas da CDU. Apresentámos 22 propostas, muitas delas com pouco impacto orçamental, questões de inteira justiça, que têm a ver com questões de planeamento, urbanismo, de pequenos detalhes que os eivorenses necessitam no seu cotidiano, dia a dia, mas também de algumas medidas que não as fazemos por querer arrombar com as contas da Câmara, mas entendemos que num contexto em que as atividades económicas foram tão afetadas pelo Covid, num contexto em que o desemprego voltou a muitas das famílias eivorenses, e que, de forma geral, todos os eivorenses tiveram algum poder de compra maior ou menor, era de inteira justiça repor aqui algum dinheiro aos eivorenses. E o PSD houve 4 propostas das quais não abdicava, que se não fossem aprovadas, daria o seu voto contra. A primeira tinha a ver com a derrama zero, ou seja, não cobrar derrama. A derrama é cobrada através do IRC para as pequenas e microempresas do Concelho de Évora, portanto, para todas as empresas com faturação, não é lucro, atenção, com faturações até 150 mil euros, o PSD propôs a derrama zero, propôs a isenção de todas as taxas municipais ao setor da hotelaria e da restauração, no que diz respeito às esplanadas, a revisão de preço de águas para este tipo de atividades que se viram privadas de todos os seus clientes, ou da maioria dos seus clientes, durante este período, isto durante, naturalmente, o ano 2021, uma isenção de taxas a vigorar só no ano 2021, e diríamos em 2022 como é que isto corria, e depois 2 medidas que iriam, de forma global, afetar um grande número de eivorenses. A primeira tem a ver com a redução do IMI. Nós, o ano passado, em 2019, aliás, do ano 2020, tivemos a taxa de IMI a 0,44. Isto significa, grosso modo, para as pessoas que nos ouvem, uma casa com um valor patrimonial de 100 euros, de 100 mil euros, aliás, pagará por ano 440 euros de IMI. A Câmara propôs que o IMI passasse de 0,44 para 0,43, ou seja, em vez de pagar 440 euros. Só falas das casas dos ricos. 100 mil euros não é uma casa de rico, essa não. Não, o valor das finanças é diferente. Não, João, isso são peanuts, isso não tem a ver, é o espírito. Qualquer pessoa que tenha uma casa, e há muitos seguranças que têm, não é deles, é do banco, pagam ao banco, mas são as pessoas que têm que pagar o IMI. Era baixar o IMI, a Câmara pede para baixar do IMI de 0,43 para 0,44 para 0,43, ou seja, significa que uma pessoa que paga 440 euros de IMI todos os anos passará a pagar 430. O que nós propusemos foi uma redução para 0,40, ou seja, uma redução de 10%, que significava uma perda de receita de 800 mil euros à Câmara. Num orçamento de 61 milhões de euros, como o Ananias há pouco referiu, não estamos a falar de dar um rombo brutal às contas da Câmara. Portanto, não são medidas irrealistas, são medidas bem realistas. A segunda medida, e que não afetava a todos os eivorenses, porque só cerca de metade dos trabalhadores, por conta de outra, e pessoas noutras situações, é que acabam por pagar IRS, que era uma redução da participação variável do IRS que a Câmara cobra, e que, eu recordo aos eivorenses, a Câmara de Évora há muitos anos que cobra o valor máximo que pode, que é 5%. Nós propusemos uma redução para metade, para 2,5%, que significava a Câmara perder 1,6 milhões de euros de receita de IRS com esta medida. Portanto, estas 2 medidas, que são as mais emblemáticas, não chegam a 2 milhões e 400 mil euros. A 2 milhões e 400 mil euros de perda de receita. Num orçamento de 62 milhões de euros, nós estamos a falar de uma perda de receita de 3%. Eu acho que era de inteira justiça, depois de os eivorenses terem estado sujeitos, e sendo um concelho também muito afetado
pela dinâmica do turismo e da hotelaria, da restauração e o emprego que isso gera, deve haver aqui alguma devolução às pessoas. Porque as pessoas até durante os últimos anos, por via do PAEL, que foi uma medida proposta pelo governo do PSD, mas que só se aplicou em Évora, porque o PS levou a Câmara à bancarrota e a CDU não teve outro remédio senão aplicar o PAEL, mas nós andámos a carregar os impostos no máximo aos eivoreses. Ora, em contexto de pandemia, com perda de emprego e de riqueza, nós vamos continuar a carregar no máximo? Ou não vamos exigir ao Executivo que baixe mais o IMI para que as pessoas paguem um bocadinho menos? Foram estas medidas que a Câmara não aceitou, o Executivo não aceitou do PSD e a nós não nos restou outra hipótese senão votar contra este mesmo orçamento. E manteremos esta posição em Assembleia Municipal. O PS não sei se vai manter, o ano passado ali a dada altura fizeram uma finta, votaram no Executivo de uma maneira e depois na Assembleia Municipal de outra, mas parece-me que este Executivo tem a porta escancarada para aprovar este orçamento municipal que devolve quase nada aos eivorenses. Não é caso único, o PSD também já fez isso. Eu não estou a falar destes, João, eu estou a falar neste momento de números muito concretos, que é devolver aos eivorenses 2.400.000 euros. Por exemplo, no IRS significa perder 1,6 milhões de euros e pelos 57 mil habitantes que Évora tem, mas nem todos pagam IRS, isto é verdade, estamos a falar de devolver a cada eivorense desde 28 euros por ano. Portanto, uma família de 4, estamos a falar de devolver 100 e poucos euros por ano de IRS a estas mesmas famílias. E eu acho que isto não é muito. Acho sinceramente não é muito. Aliás, a CDU tem uma visão muito diferentista. Por exemplo, esta devolução de dinheiro no IRS tanto se aplica a rendimentos mais baixos que paguem IRS como a rendimentos mais altos. E o Presidente da Câmara, este Executivo, acha que devolver dinheiro a pessoas medianamente com vidas organizadas, que isso é um esbulho, que só devemos devolver às pessoas que têm menos rendimento. O PSD não tem esta linha de ideia. O PSD entende que a classe média, média-baixa, que é a base da estrutura da sociedade eivorense, que é média-baixa, com rendimentos dos 1.000 euros, 1.000 e qualquer coisa euros, tem todo o direito também a receber esta devolução do IRS. E a nós não nos restou outra hipótese, não. Se a Câmara não tem instrumentos, não os quer aplicar para aliviar os eivorenses, até nós podíamos dizer assim, a Câmara não vai devolver o IMI no IRS, mas vai construir parques de estacionamento em todo lado, vai calcetar tudo, vai arranjar a cidade toda aí à volta, mas também não vai fazer isso. Portanto, prioridades são as da CDU, com as quais nós não concordamos, e portanto tivemos que dar o nosso voto contra este mesmo orçamento. O Diogo Vasconcelos, do CDS, a sua opinião, o CDS não tem representação na Câmara, mas é possível... O que é que na Assembleia Municipal, qual será a orientação de voto ou ainda não está decidido? Ora, ainda não está decidido, mas perante o cenário que se apresenta este ano, não me parece que o CDS vá viabilizar o orçamento da Câmara, portanto, ainda estamos em conversações com a Câmara, não tomamos uma posição de princípio a favor ou contra, sem antes discutirmos e trocarmos ideias com a Câmara. As medidas que propusemos ano passado ficaram um bocadinho aquém na sua parte, na sua execução. A justificação da Câmara com alguma certeza e com alguma razão passa um bocado pela pandemia. A pandemia serve para justificar muita coisa. Não digo que não tenha influenciado, é óbvio que influenciou, não. Eu acho que é um ano completamente atípico. Mas vamos precisar de um apoio forte às empresas, vamos precisar de relançar a economia no próximo orçamento e no próximo ano. Portanto, até um bocado na linha daquilo que disse o Nuno, não estamos a ver que haja alguma folga e algum apoio nesse sentido. Eu, como ainda não consegui ler o orçamento todo, já li uma boa parte, já li as opções do plano, anda tudo à volta do mesmo, não se vê, não há um rasgo, é um orçamento de continuidade, de contenção. Isto é jogar, não inventar muito, porque há autárquicas para o ano. E nós já achamos que mesmo havendo autárquicas, a situação em que se encontra o país, em que se encontra a Câmara, em que se encontra a região,
E o mundo, não vamos estar aqui com paninhos quentes, a situação que se encontra ao mundo, merecia da parte do Executivo uma resposta mais simplosa, mais firme e um apoio maior aos eburenses e à miséria e às dificuldades que aí vêm, e eu estou sinceramente preocupado com o ano que vem. Portanto, espero que não haja novidade, mas nós ainda não recuperamos a última crise e os instrumentos que tínhamos para combater a última crise desta vez não temos. E ou a Europa vem em nosso auxílio, ou não é o orçamento da Câmara de Évora que vai com certeza resolver essa questão. Mas todas as ajudas são importantes e nós achamos que neste momento não estão reunidas as condições para darmos a nossa vala a este orçamento. Como digo, o Telebatos este é vindima, portanto não excluímos qualquer cenário, mas dificilmente conseguiremos chegar a um consenso sobre este assunto. Muito bem. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Sim, sobre o orçamento. O Bloco de Esquerda também não tem ainda assento no Executivo Municipal, portanto irá votar em sede da Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo. Sobre este orçamento, algumas notas. Primeiro, falta o rasgo de coragem habitual, de diferença nas grandes opções do plano e do orçamento. Nós temos tido uma gestão do Executivo CDU e que penso que não vai ser alterada no próximo ano, muito contida em muitos aspectos, hábil na gestão financeira e na gestão da dívida, e isso o Bloco de Esquerda sempre reconheceu. Não nos esquecemos o estado que este Executivo herdou, o estado do município, o estado de endividamento do município, não nos esquecemos disso, e portanto é preciso sempre fazer uma análise cuidadosa em termos orçamentais, tendo como ponto de partida que existem duas grandes fontes ou devem existir duas grandes fontes de financiamento das autarquias. A primeira via do Estado Central, através da lei das finanças locais, e a segunda através de impostos municipais, taxas e outros. E não podemos querer tudo e o seu contrário, e temos que ter alguma coerência em todos os domínios da nossa vida política, seja na esfera municipal, seja na esfera da Assembleia da República. Não podemos continuar a compactuar que o Estado não transfira para os municípios aquilo que está previsto na lei e continua a transferir abaixo daquilo que está previsto, e isso tem sido todos os anos. Há para 2021 um aumento, um ligeiro aumento, e até um aumento ligeiramente maior do que aquilo que foi para 2020, mas que fica ainda muito aquém daquilo que deveria ser transferido pelo Estado português e aquilo que está acordado e aquilo que está previsto na lei. Não podemos ao mesmo tempo compactuar com isto e depois exigir que o município baixe em larga escala os impostos municipais e as taxas, porque os executivos, para executarem despesa, têm que ter naturalmente receita. E, portanto, o Bloco de Esquerda bate-se para que a lei das finanças locais seja cumprida e bate-se para que haja uma justiça fiscal em todo o lado, em termos nacionais e em termos municipais. E, portanto, parece-nos, por um lado, que em termos de participação do IRS concordamos com a taxa, porque é o único imposto que pode ser consignado, é o único imposto municipal que pode ser consignado, e esse imposto está consignado às questões sociais. Aqui o Executivo peca por não apresentar um relatório detalhado, e isso é algo que o Bloco de Esquerda exigiu em sede de negociações, sobre esse relatório detalhado para onde está a ser canalizado esse dinheiro, e esse relatório terá que ser entregue, e isso foi uma das exigências do Bloco de Esquerda. Por outro lado, exigimos, e foi aceito, que existisse isenção de derrama para as micro e pequenas empresas, as tais empresas com volume de negócios não superior a 150 mil euros de lucro anual, e portanto estas micro e pequenas empresas não irão pagar derrama no próximo ano, e isso é positivo, é um estímulo à economia. E exigimos também que a taxa de IMI tivesse uma redução, ainda que ligeira, que era um sinal para os eburenses. E isso também foi aceito. Por outro lado, o Bloco de Esquerda
continua a exigir, e houve um compromisso por parte do Executivo Municipal de, no próximo ano, ser verdadeiramente aplicada a tarifa social da água. Existem dificuldades naquilo que são os mecanismos de conexão entre as finanças, a segurança social e as autarquias, mas que irão ser ultrapassados e, portanto, teremos tarifa social da água no próximo ano, e isso será um estímulo muito importante para as famílias que menos rendimentos têm, que estão no limiar da pobreza. Portanto, esta tarifa social da água é um importante estímulo. Uma outra exigência do Bloco de Esquerda foi a limitação, uma vez que estamos em fase de estudo do novo plano diretor municipal, que haja neste PDM uma limitação ao ordenamento das culturas intensivas e superintensivas, tal como está previsto na lei. Em algumas áreas o Conselho pode limitar a existência deste tipo de cultura, e tal também foi acolhido pelo Executivo Municipal. Da mesma forma, exigimos que fossem cumpridas algumas questões que não foram cumpridas até agora e que tinham ficado negociadas no último ano, nomeadamente as questões relacionadas com a Zona Especial de Proteção e o Plano de Salvaguarda do Centro Histórico, que haja um avanço mais rápido, e o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, que terá que ficar finalizado ou haver uma proposta ainda dentro deste ano, até 31 de dezembro, para que possamos ter um Regulamento de Apoio que seja claro ao movimento associativo. Saudamos que começaram a existir apoios, nomeadamente às associações desportivas neste ano, isso foi um sinal importante. Agora temos de ter um regulamento claro para que as associações e o movimento associativo saibam o que é que conta e quais são as regras de atribuição desses subsídios. Tendo em conta este balanço e o acolhimento que parece haver por parte do Executivo, aguardamos o documento final que ainda não foi oficialmente entregue aos membros da Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda não irá se opor a votar contra estes documentos. E vai votar a favor? Neste momento posso dizer que não iremos votar contra. Vamos lá então concluir este assunto, agora sim, com o João Simas, da CDU. Ora, fica para o fim, pode avaliar o que é que os seus companheiros de programa disseram sobre... Antes de falar de alguns temas do orçamento, diria aqui 2 ou 3 coisas. Uma é que se isto não fosse um programa da Assembleia Municipal, nós teríamos aqui quatro vereadores do CDU, 2 do PS e 1 do PSD. Portanto, aqui é diferente. Isto é um programa da Assembleia Municipal. Eu acho que é cedo para discutir certas coisas, no entanto, avançando também já. Creio que só recebemos esta tarde o orçamento, portanto ainda não tive tempo de ver certas coisas, portanto apenas sei de algumas sumas. Eu acho interessante, o Nuno Alas, não sei se está aí ainda, eu acho que se o Nuno Alas estivesse em certas autarquias do PSD, ele seria da oposição radical do PSD. Por exemplo, a questão da água. A água de Évora é das mais baratas do país. Eu lembro que uma autarquia do PSD, como Vila Real de Santo António, a água é 3 ou 4 vezes, tem um preço muito mais alto do que aqui de Évora, e além disso foi privatizada. A questão do IMI. Há aí câmaras que têm 0,5%, a Câmara de Évora também já teve, e tem baixado. Baixa lentamente, é verdade. Mas tem baixado, já foi 0,5, já foi 0,45 e agora fica 0,43, salvo erro, não é? Portanto, tem baixado apesar de tudo. E mais, as zonas rurais têm uma taxa diferente, menos 30% do que as zonas urbanas. E também se prevê, está lá, que os prédios devolutos tenham um agravamento da taxa. Quanto àquela questão da participação variável, lembremos que há uma parte da população que não paga IRS porque não tem rendimentos suficientes. Portanto, quem receberia alguns desses rendimentos da taxa de participação variável, a mim até me dava jeito, pessoalmente. São essencialmente classe média alta que poderia receber mais.
Média baixa, João. Média alta. Pois, Alta a maior parte da Alta população não. está no ordenado mínimo ou pouco mais. A alta Portanto, até estes pouco. não ganhavam nada com isso. A classe média alta em Évora não recebe rendimentos do trabalho, IRS. São outros tipos de rendimentos, Pois, etc. pronto, Não é eu tanto por aí. não vou tratar aqui de engenharias financeiras, mas a maior parte das pessoas tem um ordenado mínimo um pouco mais, portanto não receberiam quase nada. É preferível que essa transferência do Estado seja para resolver problemas sociais, penso eu. Aliás, uma vez fiz as contas em certas autarquias, há autarquias do interior têm que, portanto, devolvem o dinheiro e algumas, aquilo não dá para nada. João, eu acho lá uma piada, porque vocês, os três partidos de esquerda que aqui estão, e nem sei porque é que vocês reverteram algumas medidas de impostos defendidas na altura pelo governo do PS e CDS. É porque agora que tem na mão a possibilidade de reverter algum e de fazer com que os eburenses paguem um bocadinho menos, vocês não abrem mão disso. Só para alguns. Estás a confundir alhos com bugalhos. Não estou, não estou. Estás a confundir alhos com bugalhos. Infelizmente as autarquias trabalham com impostos cegos. E trabalham com impostos cegos, o que é injusto. Como o IMI paga uma taxa de IMI. Mexer nos escalões de IRS é algo que permite a justiça fiscal. Agora, na questão do IMI, tu não consegues ter, é um imposto cego, porque, portanto, paga. A porcentagem é igual para quem tem um prédio de 500 mil euros ou de 100 mil euros. Não, está bem. Que é injusto. Devia ser revisto o código de IMI. 100 euros paga muito mais. 500 mil euros paga mais. Está bem, mas devia pagar uma porcentagem maior. Sérgio, quando puder fazer isso. Mas paga mais, sim, maior porcentagem. Paga. Mas não dá, ninguém a palavra ao João Guima. Eu estou calado, João, eu estou calado. Com a água, sim senhor. Com a água, acho que a coisa está esclarecida. É das águas mais baratas do país. Claro que se pode fazer mais em relação a certas famílias. Pode-se fazer mais também. E já que se falou no IRS, quem aumentou brutalmente a taxa do IRS e do IVA, etc., foi o governo do PSD-CDS. Bom, mas percebes tudo, quiseram reverter isso. E agora aqui também pelo o mesmo espírito. Não é? Mas é que isto há um lastro, há dívidas, há essas coisas todas. Não podemos como é que se diz, aí no campo, ter chuva no naval e mais assim. Bom, agora, também queria referir uma coisa. Às vezes há aqui confusões com esta questão do orçamento da Câmara e em comparação com o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado pode ser alterado na Assembleia da República. Aqui vota-se a favor, contra ou se abstém. Isto tem um fundamento, é que os membros da Câmara, os vereadores e o Presidente são eleitos, portanto têm até uma certa autonomia, mesmo que o Presidente deixe de ter confiança no vereador, ele fica lá porque foi eleito. O Governo é diferente, o Governo pode cair na Assembleia da República com o aval do Presidente, não é? Portanto há aqui coisas diferentes. Portanto já se falou aqui desta questão da redução do IMI, é pequena, mas vamos avançando, há um caminho nesse sentido. As taxas municipais não vão ser aumentadas, portanto isso também acho que é favorável ao comércio, aos industriais. Também já se falou aqui que a derrama, quem tem uma faturação até 150 mil euros não vai ter derrama, e portanto todas essas pequenas coisas vão ajudando também. Além disso, as obras continuam. Há quem fala aí promessas. Em tempos faziam-se muitas promessas de estádios, etc., aqui em Évora, etc. Mas não se fizeram, aqui não se faz muitas promessas, mas vai-se fazendo. Continuam obras grandes e pequenas. Portanto, espero que isto continue. Muito bem. E em relação, só a uma coisa, em relação ao enquadramento disto tudo, é bom não esquecer que estamos não apenas em plena pandemia, mas numa enorme crise social e económica que se adivinha. Portanto, há que ter muito cuidado com certas coisas, com certas atitudes. Ainda nós mal recuperámos da outra crise anterior e agora já temos outra. Portanto, tudo isto tem que ser muito bem ponderado. Estou convencido que... João, já agora deixa-me perguntar se é um aviso para quem está a pensar chumbar o orçamento? Não, é uma ponderação. Eu estou convencido de quem... Nós temos esta atividade cívica e política. Acho que devemos ponderar bem. Eu estou convencido de quem analisa... Não é para uma tenda sem se informar primeiro. Eu
Eu estou convencido que quem analisa o orçamento tem em conta tudo isto, a situação. Claro, então Tudo isso. Não, tem que ser. ninguém é inconsciente. O orçamento Agora, é um documento político com prioridades e opções Claro, políticas. E tem que haver claramente este sempre. executivo tem algumas opções políticas e não tem outras. E isso pode claro, no parágrafo. claro. A questão, vocês estão a dizer, a questão Mas essas opções políticas são deles, ponto final. fazer a concessão do valor do IRS para a ação social. Desculpa lá, a Câmara, se quiser, não é preciso ser o valor do IRS, pode dedicar 10% do seu orçamento à ação social. Isso é uma opção política daquele executivo. É que nós parece que somos técnicos. Conhece o orçamento, conhece a dívida e o orçamento da Câmara, não conheces? A questão não tem a ver com isso. Eu posso, em vez de Temos que ser sérios, não é? Eu sou da oposição, mas temos que ser sérios. Em vez de gastar, eu também não te admito que me chames de falta de seriedade. Não, agora a mas opção política é uma coisa. Tu até podes querer tentar que todas as pessoas tenham muito rendimento. Eu não quero. O que é que as pessoas, a classe média e a Évora, pagam um bocadinho menos? E é disso que se trata. Agora, quando fazer a concessão para o apoio social. Tu há pouco se falavas. Então, e vocês ainda engolem a lenga-lenga que este executivo dá, que vão aplicar em ação social, e nem sequer tem um único relatório a dizer ao longo destes anos quanto é que gastaram do IRS na ação social. O Presidente pode puxar do orçamento e gastar o dinheiro que ele quiser na ação social, desde que seja aprovado o orçamento. O Presidente pode ter 500 mil euros para a cultura e 500 mil euros para a ação social. Ou pode ter 1 milhão de euros para a ação social e ter 0 para a cultura. Isto são opções políticas. E o que este Executivo não pode é escudar-se nas questões da concessão, quando ele está na sua posse fazer isso. Na questão, por exemplo, na reversão do acordo com os assistentes operacionais das escolas, tal e qual é a mesma coisa. A Câmara, se quisesse manter o pessoal a trabalhar lá, podia o fazer, e era gastar o dinheiro. Isto são opções políticas. Pois são opções, estão sempre escolhas. Mas é assim. Em vez de andar a gastar dinheiro, que é o Estado que deve gastar com as escolas. Estamos o Estado é a Câmara, o Estado é o Governo. O próprio nome diz assim, opções. Olha, que acho que há uma incoerência. Sinónimo de opções, Falarem todos ao mesmo tempo não se percebe nada. Eu só acho o Orçamento de Estado diz que há despesismo mais, e aqui... Eu só acho engraçado esta retórica, nomeadamente do PS, não é? Esperava-se do PS este ano, aqui há algum antagonismo à CDU, porque vai haver eleições autárquicas para o ano, etc. Mas, portanto, também temos aqui a questão do Orçamento de Estado, que pesou com certeza neste ambiente de amizade, estão muito fofinhos uns com os outros. O PS cá do sítio, Estávamos habituados a ver um PS, pelo menos no ano anterior às autárquicas, a mostrar o seu projeto político. O Nuno está-se a referir à votação do... O PS cá do sítio analisa os orçamentos da Câmara, como sempre analisou, e vota em função disso, do orçamento e das propostas que são aceitas para integrar esse orçamento. Saudades da vodka laranja. Eu acho que é assim, votar aqui de acordo com este orçamento, e como tem votado, é de alguma maneira ser complacente com estas opções políticas. E, portanto, naturalmente o PS saberá da sua vida, não é? Claro, isso, mas certeza. Estou a demonstrar que concordam com isto que se está a passar aqui. Nuno, tu dizes que é sempre o mesmo. Acabei de dizer que não são as opções do PS, não é o orçamento do PS, mas a CDU ganha as eleições, se ganham as eleições está a governar. Então, olha, para isso que nós podemos fazer aqui, Venezuela, pronto, e o que nós podemos fazer aqui, não falemos da Venezuela, da Venezuela que era completamente diferente. Lá vêm os especialistas da Venezuela. Mas as eleições estão sérias. Portanto, eu acho que ir mais além disto que é um pouco demagógico. Muito bem, a gente pensa por nós. Bem, quando há assunto é Venezuela. Temos 1 hora de programa, praticamente temos 1 hora de programa. Eu não sei se valerá a pena avançar para o tema do Ananias. O Ananias. Eu cagar por mim é vacinas para todos. Não sei se calhar em 5 minutos não conseguimos fazer uma ronda de minutos. Não há problema se ficar para a semana, não há problema nenhum. Não, uma altura qualquer. Eu acho que podemos fazer 1 minutinho ou 2 cada um, não sei se concordam. Porque senão vamos acumular os temas. Por isso eu pedi ao Ananias que eu queria dizer. Falar sobre o seu tema, que é o plano de vacinação contra a Covid-19. Porque é que eu fui buscar isto? Fui buscar isto porque ouço tanto entendidos e na televisão que às tantas fico baralhado. Eu já comecei a ler esta coisa toda e o que é que se percebe? De facto, isto é um marco importante que parece, pelo menos por aquilo que as informações que tenho e quando pesquisei, que as coisas estão encaminhadas em termos de transporte e armazenamento, e também me parece que, por muito que os especialistas digam ou deixem de dizer, a forma de ver o plano de vacinação em muitos países é completamente diferente.
Ou seja, eu aqui tenho que acreditar que, de facto, são especialistas que fizeram este plano de vacinação, são especialistas que vão aplicar e é com eles que eu tenho que concordar porque estou em Portugal e porque são portugueses. Por outro lado, há países com visões disto completamente diferentes. Há países, por exemplo, que entendem ao contrário de nós cá, que embora seja dos 50 para a frente, e outros países que é dos 80 para a frente, dos mais velhos, há países que entendem que mais hipótese de transmitir o vírus são as pessoas ativas e que são essas que devem ser vacinadas primeiro. Quer dizer, há aqui uma série de questões que são, não sei se são científicas, o que é que são, até são porque, segundo parece, há uma das vacinas ou duas das vacinas que não está aprovado que não possam ter efeitos adversos em pessoas com mais de 80 anos. Portanto, isso é para dizer que penso que tudo está a correr bem, eu confio nas autoridades portuguesas e em quem fez este plano, que não são só autoridades, são especialistas. Espero que, de facto, embora com algum esforço, isto não saia do Serviço Nacional de Saúde, porque estou convencido que se isto sair para o outro lado, se as vacinas forem para o outro lado, nomeadamente farmácias, poderá ser mais rápida a vacinação, mas também poderá ser mais problemática que elas não saiam do sistema e que não vão para a candonga. Muito Era só bem. isto. Nuno Alas, do PSD, um comentário rápido. Eu mantenho coerente. Acho que é assim, o plano de vacinação deve ser mais rapidamente implementado a todos. Ser dado numa farmácia, ou num hospital particular, ou numa IPS, desde que tenha lá um profissional credenciado para isso, não concordo com Ananias ou Ananias tem que se ir embora, mas não concordo. Acho que os tipos das farmácias não vão andar lá a traficar vacinas, acho eu. Não acredito nessas teorias, acredito que as farmácias têm o seu papel, é um negócio como qualquer outro, e pronto, acho que é isso que tem que ser feito. Ser dado no Serviço Nacional de Saúde, eu, por exemplo, se for ali ao Hospital Caebra, há um Hospital da Misericórdia, e se tiver lá um enfermeiro, acho que são os enfermeiros que podem dar as vacinas, não sei se outros técnicos podem dar, se não, se for esse que estiver disponível, é esse que eu receberei. Quero lá saber se é no Hospital do Espírito Santo, se é no meu centro de saúde, se é ali na farmácia. O que eu preciso é que o Governo, o Serviço Nacional de Saúde, que é este âmbito global da prestação de saúde, dos cuidados aos portugueses, seja célere a tratar isso. Eu não partilho tanto do otimismo que o Ananias tem relativamente às questões do plano de armazenamento e dessa mesma organização, porque temos visto exemplos de alguns países, há aquela vacina da Pfizer, por exemplo, obriga a guardar as vacinas a temperaturas muito baixas. Há países como a Alemanha que estão a criar mega estruturas de refrigeração, e eu espero bem que em Portugal esteja a ser feito o mesmo, mas não tenho dado conta disso. Não partilho tanto desse otimismo, até porque já nos habituámos a não ser muito organizados nessas questões. Eu espero que sejamos. Mas, como digo, desde que saibam dar a vacina, quer sejam enfermeiros ou outros técnicos, no privado, no público, no cooperativo, no social, eu acho que são todos profissionais, são todos qualificados para o fazer, e, portanto, que venha a vacina rapidamente para dar resposta a este problema. Muito bem. Diogo Vasconcelos, do CDS, um comentário rápido também, por favor. Ora, não tenho muito a comentar. Eu acho que, para já, acho que foi feito tarde em mais horas o nosso plano de vacinação. Recordo que outros países europeus começaram a fazer o plano de vacinação em abril, em maio. Nós começámos tarde. Espero que seja efetivado. Eu li com algum interesse porque queria ver quando é que vacinavam as pessoas mais vulneráveis da minha família e portanto estive a investigar. Acho que isto de ser só no Sistema Nacional de Saúde vai criar problemas, mais stress ao Sistema Nacional de Saúde, que já está com um stress grande em cima, nomeadamente os centros de saúde. Há um grande atraso nas consultas, há um grande atraso em todas as ações nos exames e em todas as coisas desenvolvidas pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu acho que seria aconselhável meter os privados nisto, como disse o Nuno agora e bem, o Hospital da Misericórdia de Évora, por exemplo, e mais clínicas aqui em Évora e farmácias, numa ótica de não sobrecarregar ainda mais o Sistema Nacional de Saúde, porque acho que vai criar vai continuar a ter que enfrentar a Covid, porque a Covid não vai desaparecer de um dia para o outro, portanto
eu acho que vamos sobrecarregar uma estrutura que já está no limite, segundo todas as informações. Quanto às prioridades, eu não sou técnico, acho assim uma vista por alto, acho que estão mais ou menos certas, corretas, não posso aferir sobre quem é que é mais afetado, quem é que é menos. Acho que realmente tem que se vacinar tudo que é profissional de saúde, incluiria aqui tudo que é bombeiros e não sei se estão aqui estão aqui, estão. Então. Estão. Portanto, acho que sim, acho que é obrigatório. Há países em que não vão vacinar já os lares, vão vacinar os profissionais dos lares e depois os residentes na segunda fase. Nós optamos por vaciná-los já. Eu acho que pronto, é porque é uma opção, não tenho, não sei aferir sobre isso. Acho que tem que se deslocar. Estamos a ouvir o Diogo com falhas. Diogo, para terminar, agora deixamos de ouvir. Ora, perdemos o contacto com o Diogo, temos de prosseguir. Vamos para o Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Sim, sobre o plano de vacinação não tenho muito a acrescentar, não acho que venha tarde, desde que seja eficaz, estamos mais do que a tempo, também não valia a pena estar a fazer um plano de vacinação sem conhecermos os detalhes técnicos das vacinas que viriam a ser aprovadas e que se verificasse que tinham condições para serem administradas. Acho que o plano tem 3 pontos essenciais que me parecem fundamentais. A vacina vai ser universal, vai ser gratuita e vai ser facultativa, e portanto isso acho que é crucial em bem da democracia, bem da saúde pública de todos nós. Estão previstos a aplicação e a administração em mais de 1.200 pontos no país, já previstos no plano global de vacinação, nos centros de saúde, que já estão mais do que habituados a administrar vacinas e, portanto, tem tudo para correr bem. Não será um processo célere, vai demorar tempo e, portanto, é importante que as pessoas continuem a manter todos os cuidados nos próximos meses, sabemos disso. Quanto às escolhas que foram feitas, eu concordo. Havia duas hipóteses: ou tentar parar mais depressa cadeias de contágio, e para isso vacinava-se as pessoas com maior mobilidade, e nomeadamente as pessoas em idade ativa, ou colocava-se como prioridade as pessoas com maior taxa de mortalidade. Optou-se por esta segunda e eu acho bem. Acho que devemos prevenir e devemos tentar proteger as pessoas com maior risco de mortalidade, que são as pessoas mais velhas e com doenças graves, ao mesmo tempo que vacinar todos os profissionais de saúde e os profissionais de serviços críticos, como os profissionais das Forças Armadas, bombeiros e outros. Portanto, espero que seja um plano que tenha tudo para correr bem, ainda que vá demorar muito tempo e vai se alastrar com certeza durante o ano 2021, durante muitos meses do ano 2021, portanto temos de estar alerta ainda mais um bocadinho, mas há alguma esperança, vai-nos isso. Sim, mas vamos lá então concluir com a sua intervenção. Não estamos a ouvir. Há bocado foi referida aí a questão dos desvios de vacinas, é isso. Eu o que tenho medo é que haja outra vez pirataria, como houve aí no início com as máscaras que eram desviadas de um país para o outro. Isso é que eu tenho algum receio, mas parece que agora a coisa está melhor. É importante este plano de vacinação. Segundo o que vi, são cerca de 200 milhões de euros que o Estado vai gastar. 200 milhões se analisarmos só em termos económicos e não sociais e outros, é uma gota d'água perante a crise que está a adivinhar-se, que já existe e que vai continuar. Fala-se em vacinar 300 mil pessoas por semana, não sei, acho um bocado difícil, mas pronto, tenho alguma esperança. Em relação aos critérios, não tenho muito a dizer. Portanto, optou-se pelas pessoas com mais fragilidades e depois vai sendo progressivo. Penso, no entanto, por exemplo, e isto agora puxa brasa à minha sardinha, que nas escolas devia ter havido também, as escolas deviam ter alguma prioridade em relação a professores e funcionários. Porquê? Porque lidam com muita gente. Um professor que tenha, por exemplo, 5 turmas, 30 alunos, são 150, que esses 150 têm pais, mães, avós, etc. E, portanto, aí também poderia haver uma prioridade. Mas no conjunto, acho que agora o que se deve fazer é um apelo geral à vacinação,
porque há por aí uns preconceitos também em relação a estas coisas. Um apelo geral à vacinação, que as pessoas se vacinem todas, visto que é voluntária, nem podia ser de outra forma, e que tudo corra bem e que todas as instituições concorram para isso. E eu às vezes aborreço-me um bocado de ver certas ordens que há por aí sempre a criticar coisas e não contribuir para a solução dos problemas. Portanto, espero que todos contribuam para a solução dos problemas. Ou seja, posso só dizer uma coisa? Tem de ser muito rápido. Sim, eu concordo por inteiro com isto que o João Simas disse, até porque as escolas nos últimos tempos funcionaram, depois do período de confinamento geral, quase como o balão de oxigênio que metia a circulação a andar para as pessoas irem trabalhar, para meterem as pessoas para os miúdos poderem estar na escola e os pais poderem ir trabalhar, e funcionou sempre muito este espírito. Aliás, quando as escolas estão a funcionar, o movimento é logo outro e isso nota-se sempre. Portanto, é da inteira justiça, face não só aos profissionais, mas também depois aos miúdos, mas esses são mais novos, serão mais tarde naturalmente, que este fosse um grupo, eu não diria logo os do primeiro, mas cá do segundo ou do terceiro, que pudessem ser vacinados, estão expostos a isto. E por causa porque foram obrigados, sem teletrabalho, eles a ir para a rua, a estar ao pé de tanta gente, é por causa disso, foram fundamentais para que o país não parasse. E já que o fizeram, agora deviam ser os primeiros também a ser vacinados. É de inteira justiça, julgo eu, que isso possa acontecer. Muito bem. É uma questão prática também. Claro. Temos de fechar o programa desta semana. Regressamos 2 Hoje dias não concordou para... comigo no fim. Mais vale tarde do que nunca, João. Vamos fechar. Vamos mesmo fechar o programa, já passamos da hora. Vamos terminar o programa. Regressamos 2 a 8 dias para o último programa do ano. Ficamos então por aqui. Boa tarde.